Hoje é o Dia Nacional de Missões. Eu não vou nem perguntar porque eu sei que pouca gente sabia disso, né? Hoje é o Dia Nacional de Missões. Esse dia é o segundo domingo de setembro, foi instituído também pelas Assembleias de Deus. Mas acontece o seguinte, eu fiz algumas anotações para ser mais rápido a apresentação. Apesar do constante crescimento do Evangelho em nosso país, há pouco para se comemorar, infelizmente, né? Porque esse crescimento ele se deve muito também ao aumento do número de igrejas neopentecostais, nada contra, mas ao aumento de igrejas que não têm se preocupado em manter a qualidade dos ensinamentos doutrinários. O Evangelho tem crescido muito, temos encontrado muitas pessoas que se dizem evangélicas, mas que se mantêm realmente de acordo com a Bíblia ensina, são poucos. Então, quer dizer, aquele aumento da quantidade sem a qualidade. Segundo o IBGE, só no ano de 2010, ano passado, deixar claro que o IBGE não entrevista todas as pessoas, são dados baseados em vários outros fatores, não só entrevistas, mas haviam 26.184.941 evangélicos nos dados levantados por eles no Brasil, o que representaria 19% apenas da população, que era aproximadamente de 192 milhões de habitantes do país. Nós sabemos que esse número é maior, mas é aquele negócio, estamos orando pela qualidade e não só pela quantidade, que também é importante. Os trabalhos de evangelização eles têm aumentado em todas as denominações, em todos que se dizem cristãos. Mas o discipulado ele também não tem sido levado muito a sério. Não adianta chamar almas, encher a igreja, mas não ensinar o que é que Deus realmente quer dos seus servos, Isso tem formado uma geração de cristãos que espiritualmente poderia se dizer que eles estejam desnutridos. Aquela pessoa que está diante do banquete, mas não está se alimentando verdadeiramente. Vamos ver um panorama do atual evangelho brasileiro, o cenário evangélico brasileiro. Esse trabalho ele tem aumentado, só que tem aumentado também preocupantemente o número de pessoas sem igreja, crentes em casa, crentes sem igreja, crentes que não têm denominação. As pessoas estão achando que podem fazer as coisas de qualquer maneira, E também muitos aí podem ter pesquisado sobre isso, e muitos dos entrevistados têm falado isso. Eu sou evangélico, mas eu não frequento a nenhuma igreja. Então nós temos também que orar por essas pessoas. E um outro aumento que tem causado também grandes preocupações para nós, já que nós falamos, nós zelamos pela qualidade, é o número de igrejas que têm sido criadas para defender o que eles chamam de liberdade, Como, por exemplo, igrejas que defendem o homossexualismo, casamento de pessoas do mesmo sexo. E a gente sabe que pessoas que saíram do meio de nós estão defendendo e estão pregando isso que eles chamam de liberdade, mas é a escravidão de Satanás sobre a vida deles também, Então, para que a missão está alertando para isso? Para a gente orar, por aqueles que também se dizem crentes, mas precisam chegar mais aos pés do Senhor. Outra coisa que muitos têm usado muito o nome de Jesus em seu próprio benefício, trazendo escândalos para o Evangelho. Nessa semana, nós não vamos citar nomes, isso aqui também não cabe a nós, eu sei que muita gente sabe disso. É um sujeito que ele mesmo se intitula como o último profeta dos tempos do fim, ele mesmo se dá esse título, Ele é adorado e ele tem o seu nome louvado pelos seus fiéis, o profeta fulano de tal, você é querido, você é santo, O seu nome é louvado, eles usam essas expressões nas músicas que eles fazem para esse homem. E o que aconteceu com esse homem essa semana? Ele está sendo indiciado por assédio sexual, E isso traz escândalo para quem? Para nós que não temos nada a ver com isso. Porque ele é evangélico? Não. Ele é um crente? Não. Mas ele usa também o nome de Deus. Para quem está lá fora, não importa se é essa denominação, se é aquela, se é o falso profeta, se não é, para ele só tem um nome, é crente, pronto, acabou. Então nós temos que orar para que isso caia por terra. Embora saibamos que isso é bíblico, que esses escândalos aconteceriam, mas há daqueles por meio de quem vem. Só que isso também tem prejudicado quando nós vamos pregar aí fora. Uma outra coisa, devemos tomar cuidado com o que anda sendo pregado por aí, Porque hoje parece que virou moda dizer que é crente, que é evangélico, Que há muitos, cada um usa os termos que bem entenderem, a Bíblia menciona alguns desses termos, mas temos que saber com que intenção tem sido usar esses termos, como apóstolos, bispos, tenho visto até consultores espirituais, patriarcas, e eles pregam coisas, por exemplo, do tipo, que eu tenho ouvido ultimamente, o profeta é o controlador do futuro,
É como se aquele que determina algo na sua vida tem que acontecer, não é porque Deus está dando, mas porque o tal do profeta teria falado, né? Outras coisas que eles dizem, não, mas crente não sofre, né? Se você sofre, você está endemoniado, vem aqui que nós vamos te libertar. Outra coisa que eles falam, olha, a unção de Abraão, foi isso que eu tenho ouvido, né? Está sobre você, entregue seu sacrifício aqui, que a sua vida vai mudar, a sua igreja não acontece milagre, venha para cá. Irmãos, isso é armadilha, cuidado. Aqui nós pregamos a salvação e não temos medo de falar a verdade. O evangelho que nós pregamos não é para amaciar, não é para agradar o homem, mas é para cumprir a vontade de Deus. E coisas desse tipo, nós não estamos questionando se Deus está lá ou se não está, mas nós estamos preocupados aqui no conteúdo da palavra de Deus. Só para encerrar uma rápida passada pelo evangelho, pelo mundo que tem acontecido, né? Por exemplo, nós até mencionamos no informativo setorial da missão, que no Irã foram apreendidas mais de 6 mil Bíblias no mês passado, né? E o governo iraniano, que é controlado pelo islamismo, ele disse que a Bíblia contém falsas propagandas e está fazendo os jovens muçulmanos desviarem do islamismo. Ela diz que a Bíblia é um livro de falsas propagandas, que a gente tem que orar muito também para esse povo. Lá no Irã também, o pastor Youssef Nadkarni, ele foi condenado à pena de morte, né? Ele foi condenado à pena de morte porque os muçulmanos se converteram através de suas pregações. Muitos muçulmanos têm se convertido através de suas pregações. Ele ainda não foi executado e essa pena ainda pode ser revogada através das nossas orações. Mas pela lei, para essa pena ser revogada, ele teria que se tornar um muçulmano, né? E nós sabemos que o verdadeiro servo de Deus, ele até pode morrer, mas ele não nega o nome de Jesus. Então, oremos por muitos outros que estão na situação do pastor Nadkarni. Na Índia, 2 missionários foram espancados, eles foram agredidos a facadas pelos indianos, né? Eu discuto, olha, eu queria ir para esse país, queria ir para outro país, mas presta atenção no que está acontecendo lá. Lá não é o Brasil, lá não é igual ao Brasil. Às vezes, como nós falamos hoje aqui na escola dominical, são totalmente diferentes. E esses 2 irmãos foram atacados e um deles está desaparecido, provavelmente até morto, né? Temos que orar muito por eles. A mesma coisa aconteceu na Eritreia, onde 24 cristãos foram presos, sabe por quê? A polícia descobriu onde era o local de cultos secretos. A Eritreia é um pequeno país africano, né? E ali as igrejas têm que ser escondidas. Aqui nós temos liberdade para adorar, para gritar, para fazer o que a gente quiser. Nós pregamos na feira livremente. Uns podem dar risada ou criticar, mas ninguém pode parar, porque temos liberdade. Mas lá do outro lado, na Ásia, na África e em alguns outros lugares, os nossos irmãos não têm a liberdade que nós temos, eles têm a sede de trabalhar, e nós temos ferramentas e liberdade, e às vezes não temos a vontade de trabalhar, né? Então oremos também por essas pessoas. Só para terminar, na Colômbia, um pastor e uma criança de 14 anos foram assassinados pelos guerrilheiros das Farc, né, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E nesses últimos 10 anos, como estava vendo, mais de 300 pastores foram mortos na Colômbia. São nossos vizinhos, estão aqui perto, e nós não sabemos dessa realidade, né? Então tudo isso aqui é para que a igreja se levante em oração, né? Porque como disse o versículo que foi lido, né? Eu dormia, mas meu coração velava. Olha, mas a voz do amado, mesmo com você dormindo, mesmo com você às vezes achando que isso não é tão sério, mas Deus, ele continua batendo. Acorda, desperta, vamos trabalhar, vamos abrir as vidas a serem libertas. E o trabalho missionário não é só entregar folheto nas ruas, mas é para alertar a igreja sobre coisas como essas que pouca gente sabe. Eu agradeço.